unção de multiplicação, e essa unção, Deus, ela está em nós, ela se manifesta em nós como igreja, porque estamos assentados na tua casa, para ouvir ao Senhor, e é o Senhor quem nos dá provisão, é o Senhor o Pai da casa. Deus, nós sabemos que esse pouco não resolve totalmente os nossos problemas, mas nas tuas mãos, Ele pode resolver os nossos problemas, Senhor, e ainda daqueles que estão juntamente conosco. Por isso, eu quero abençoar a vida de cada um dos irmãos aqui, abençoar os seus dízimos, abençoar as suas ofertas, declarando, Pai, que haverá um tempo de multiplicação de riqueza, de transferência de riqueza para os teus filhos nesse tempo, e que o sobrenatural o colocará por cabeça, que o sobrenatural o abençoará a obra das suas mãos, que o sobrenatural o fará prosperar em tempo de crise, assim como diz a tua palavra, em nome de Jesus, para a honra e glória, Senhor, tua, assim será. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, aleluias, graça e paz, amado irmão, louvado seja Deus pela sua vida, pela sua casa, obrigado por estarmos juntos e por permitir que a presença do Senhor através deste culto entre na sua casa. Você sabe, existiam casas que Jesus gostava de estar. Você vê isso nos evangelhos. Uma das casas que Jesus sempre parava para tomar ali um café, conversar, liberar a sua presença e vida, era a casa de Maria, de Marta e de Lázaro. Amém? E eu quero declarar que a sua casa é um lugar onde Jesus gosta de estar. Você pode dizer para o Espírito Santo, senta aqui. Eu reservei este lugar aqui do meu lado, no sofá, no melhor lugar que você está aí, eu reservei para ti. Claro que isso é uma expressão só para você ter consciência que Ele está aí. E onde a presença do Espírito Santo está, milagres ocorrem. Amém? Milagres ocorrem. E eu declaro isso sobre a sua casa, que esta palavra, ela vai mudar a sua vida. Vai transformar sua maneira de enxergar o Deus que é seu Pai, que está nos céus. E Ele vai viver com você no novo nível de relacionamento, porque a luz do Senhor vai entrar no seu coração. Amém? Eu gostaria de orar então por você, em nome de Jesus. Aquiete seu coração, sua mente. Amém? Fique aí ligado conosco para as próximas 5 horas. Brincando, amém. Amém, em nome de Jesus, amém. Para a próxima hora, hoje também vamos ter o momento da ceia do Senhor. Então, se você esqueceu de preparar os elementos, em nome de Jesus, seja ágil aí. Em nome de Jesus, faça isso. Amém. Deixe-me orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o meu irmão, minha irmã, abençoa cada um que ouve agora esta palavra. Ó Espírito Santo, o Senhor que é onipresente, que pode todas as coisas. Jesus, Tu és o Senhor dos senhores, que não tem limite de espaço, de distância, de tempo, que é superior a tudo e subjuga tudo a Ti mesmo. Nós declaramos que este momento, o Senhor reina com poder e grande graça sobre a casa deste que me ouve. Ó Espírito Santo, invada com liberdade os corações e manifesta a Tua vontade. Venha, como diz a palavra profética, como torrentes de água viva, flua agora, permeando cada ambiente, cada pessoa nesta casa, mesmo aquele que está desinteressado em algum cômodo. Ó amado Espírito, com Tua presença, encha este ambiente da Tua glória e mostra a Tua grandeza. Em o nome de Jesus, nós te pedimos, amado Pai, em o nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém, louvado seja Deus, aleluia. Eu gostaria de ministrar para você sobre
uma das coisas que eu acho mais fascinantes no entendimento da nossa vida em relação a Deus, do nosso relacionamento com o nosso Deus, que é o nosso Pai que está nos céus. E o tema dessa palavra é: Deus sempre ouve você. Amém? Repita comigo: Deus sempre me ouve. Você acredita nisso? Pela graça do Espírito, eu quero te provar que Deus sempre te ouve. Que não existe uma única vez que você tem orado que o Pai recusou te ouvir. Que não existe nenhuma oração feita que Deus amassou, por assim dizer, como você joga fora um papel que não presta mais, já está cheio de rascunho, e Ele jogou fora. Não existe nenhuma circunstância, por mais difícil ou boa, na sua vida, que quando você disse, Pai, Ele respondeu, eu sou muito ocupado, me desculpa filho, agora eu estou cuidando do universo, eu estou cuidando de um grande evento agora, são milhões de vidas que estão lá, eu não tenho tempo para te ouvir, marque um horário aí com o anjo Gabriel. Amém? Não existe em nenhum momento da sua história um momento que Deus não te ouve. Deus sempre te ouve, amém? E é isso que eu quero ministrar ao seu coração, e eu creio que essa palavra vai revolucionar as suas orações. Amém? Aleluia. A oração é um privilégio dos filhos de Deus. A oração não é uma repetição de simples palavras. A oração é o próprio relacionamento entre o meu espírito e o Espírito de Deus. Deus é Espírito. Amém? Adorar é orar. Pedir é orar. Celebrar é orar, declarar é orar. Oração é o relacionamento seu com o seu Pai. Amém? Todo filho nascido de novo, ele ama o Pai. Você já viu algum bebê que nasceu, acabou de nascer, e ele olha assim para a mamãe, primeira abertura dos olhos, ele olha para a mamãe, olha para o pai e diz para eles, eu odeio você. Já viu isso? Não, quando elas começam a dar o sorriso e a voz, aleluia, sempre pensam que os netos estão sorrindo antes do tempo para eles, aleluia, eu sou avô, então eu sei disso. Você olha e ele dá aquele sorriso, quando ele abre, ele está olhando para mim, aleluia, e você fica todo empolgado. Todo filho ama o pai. Eu quero dizer que você ama o Pai. Não deixe ninguém colocar na sua mente que você não ama o Pai. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus. Amém? Porque você é filho. Mas talvez o seu relacionamento com o Pai foi distorcido pela religiosidade, pelas decepções da vida, pelo exemplo paterno dentro da sua casa. Você foi deformado no seu entendimento, desfigurado, você está desfocado, mas hoje o Espírito vai te dar colírio para limpar a sua visão no entendimento da graça, que aquele que está no trono, que é o superior, o soberano, o Senhor dos senhores, ama demais você, amém? Aleluia, vamos para a palavra então, em João 11:41 diz assim, tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aleluia. Graças te dou, porque me ouviste. Isto é no passado. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Esse é o tema da mensagem. Aliás, disse Jesus, eu sempre sabia, sempre soube que o Senhor me ouve. Amém? Diga comigo, o Senhor, o meu Deus, sempre me ouve. Aleluia. E Jesus estava diante de um morto há 4 dias, um dos maiores milagres da história. O autor da vida chegou diante da morte. A Bíblia diz que Maria chorou e Jesus chorou. Jesus chorou porque ele viu a dor da morte. Deus não criou você para morrer. Ouviu? Deus não nos criou para a morte. Deus ali estava dizendo em Cristo Jesus, e por isso lágrimas correram dos seus olhos, eu não criei você para morrer, eu criei você para a vida eterna.
Aleluia, no plano de Deus não há morte. A morte é um roubo, a morte é uma deturpação, é uma usurpação do que Deus criou. Satanás é o autor da morte. Mas se você crê em Jesus, você nunca morrerá. Aleluia, amém. E ele chegou ali naquele cenário, o morto. Lázaro já estava há 4 dias no seio de Abraão. Ele devia estar alegre, devia estar conversando com os patriarcas, ele devia estar conhecendo o grande rei Davi ali, um ambiente de paz, de alegria. Estava numa roda, penso eu, conversando, desfrutando daquele ambiente, quando ele ouve uma voz dizendo: Lázaro, sai para fora, porque o Senhor dos Senhores tem poder sobre a morte. Ele é o autor da vida, e quando ele chega, as circunstâncias mudam. Aleluia, amém. E Lázaro voltou à vida. E Jesus nos dá aqui um grande ensino. Eu diria que esse é um dos maiores ensinos da sua vida. O que pode transformar completamente seu relacionamento com seu Pai. Seu Pai, que está nos céus, sempre te ouve. Amém? E que o Espírito nos dê graça para derrubar os sofismas, as barreiras, as fortalezas que estão dentro da nossa mente, pela palavra e pela presença dEle. Para você, a partir de hoje, declarar constantemente: Pai, graças te dou, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Aleluia! Isso não é uma grande coisa? Qualquer pedido, qualquer necessidade, qualquer clamor, em qualquer momento, em qualquer lugar, Ele sempre te ouve, porque Ele não dorme. Amém? Se você acordar de madrugada, Ele está vigiando sobre você. Se você corre durante o dia, Ele está vigiando sobre você. Basta você inclinar o seu coração para Ele, que você vai ter a presença e a prontidão do seu Pai contigo. Amém? Aleluia. Mas você pode dizer: pastor, não é bem assim não, é estranho, porque lá no Getsemane, Jesus disse assim para o Pai: Pai, passa de mim este cálice, contudo não faça a minha vontade, mas a tua. E muitas pessoas interpretam assim: Jesus estava pedindo para o Pai para ser livre da cruz, e Ele pediu 3 vezes. Insistiu, mas o Pai disse: eu não te ouço, esse pedido eu não vou te conceder. E aí quebrou então o que João declara que Jesus falou ali: Pai, eu sei que sempre me ouves. Bem, o segredo para você entender essa passagem do Getsemane está em Hebreus. Em Hebreus capítulo 5, verso 7, diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas. Veja o cenário: Jesus pediu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. O único momento em que Jesus na terra clamou, orou com lágrimas e forte clamor, suou gotas de sangue, foi no Getsemane. E Hebreus diz que ele foi ouvido. Por quê? Porque Jesus estava pedindo ao Pai que lhe passasse o momento da angústia, o momento da iminente morte. Jesus suou gotas de sangue e ele sentiu a morte. Você sabe que a morte é um espírito? Ele sentiu a morte se aproximando dele. E ele disse: Pai, eu não posso morrer aqui. Em outras palavras, eu tenho que morrer na cruz, porque se eu não morrer na cruz, o grande brado de vitória, está consumado, não será liberado. As maldições não serão eliminadas, as enfermidades não serão eliminadas, a salvação não será completa. Aleluia, amém? Então Jesus foi ouvido. Ele não morreu no Getsemane, porque ele tinha que morrer naquela cruz por amor a você. Você pode dizer um aleluia por isso? Aleluia. Você pode dizer: mas Pedro também, pastor. Lá em 1 Pedro eu vi que as nossas orações são interrompidas.
Pedro diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Veja, o que Pedro está dizendo aqui? Se vocês vivem em briga, discussão, se vocês vivem xingando um ao outro, desrespeitando um ao outro, o homem não entende o seu papel, nem a mulher, então as suas orações são bloqueadas, ouviu? Arruma logo aí, senão não sobe além do teto. Não, eu quero que você perceba o sentido na perspectiva divina da palavra de Deus. Não se interrompam as vossas orações, significa cessar as orações, cortar fora, como se corta uma árvore. O Espírito Santo está dizendo assim: quando um casal ora, ele não briga. Amém? Quando um casal briga, ele não ora. Entendeu isso? Se você está vivendo em briga, você não ora com o seu cônjuge. Mas se você realmente ora e pede a intervenção dos céus, você não briga. Você é o homem segundo o padrão de Deus. É a mulher segundo o padrão de Deus. Então as suas orações não são interrompidas. É vocês que deixam de orar. Amém? Então, uma grande, se eu posso chamar, fórmula para resolver crise de casamento: tire um tempo com o seu cônjuge, se ajoelha diante de Deus e ore, não para acusar um ao outro, mas ore pedindo graça a favor de Deus para o seu casamento. Coloca Jesus no centro e você vai descobrir que a graça vem, que a força vem e que os sonhos que Deus deu para vocês como casal serão alcançados. Aleluia, amém. Mas você pode dizer: pastor, o pecado impede-nos. Sim, Deus não ouve as orações se nós pecarmos. Será mesmo? É verdade que na velha aliança Deus disse lá nos dias de Jeremias, por boca do profeta: porque vocês não ouvem a minha palavra, porque vocês estão ouvindo os falsos profetas, vocês vão jejuar e orar e eu não vou ouvir. Mas eles estavam debaixo da velha aliança. Amém? Depois da cruz, da morte e ressurreição de Jesus, Deus inaugurou a nova aliança. Você que nasceu de novo, é filho de Deus, você está debaixo da nova aliança. Então, o que ocorria na velha aliança não pode se confirmar plenamente na nova aliança. Amém? Por causa da obra redentora do Calvário de Jesus naquela cruz. Porque hoje, Deus sempre te ouve. Ouviu isso? Deus sempre te ouve. Não importa o estado em que você se encontra agora, querido. Não importa se você está injetando aí na sua veia droga, você está alucinado, se você está numa cadeia, se você está desesperado pelo mundo, se você está na insônia, se você está ouvindo essa palavra de madrugada, encontrou-nos aí nesse canal. Não importa a situação nem o momento, se o seu coração for sincero para Ele, Deus sempre te ouve em Cristo. Amém? Veja, Jesus chegou a um lugar chamado Tanque de Betesda. Betesda significa misericórdia, ou casa de misericórdia. Ele desceu os alpendres, havia ali um tanque de água. A Bíblia diz que um anjo aparecia e mexia na água. O primeiro enfermo de uma multidão que estava lá, somente o primeiro que mergulhasse logo após o agito da água, era curado de qualquer enfermidade. E havia um homem ali, diz a Bíblia, há 38 anos, que ficava ali na beirada, esperando alguém, mas não tinha nenhum irmão, nenhum amigo, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum filho, nenhum companheiro para lançá-lo. Mas quando ele caía, outros já tinham mergulhado na água, ele só tomava um banho e ficava esperando. A Bíblia diz que o Senhor da vida chegou ao lado dele e lhe disse: queres ficação? E ele explicou todo esse cenário. Jesus disse: levanta e anda. Toma o teu leito e anda. E imediatamente o Senhor do movimento curou o paralítico e ele passou a andar. Amém?
38 anos nesse estado. Depois Jesus o encontra no templo e diz para ele: olha, não peques mais, para que algo pior não te suceda. Ouviu isso? Esse homem estava enfermo há 38 anos por causa de um pecado. Pecados podem gerar enfermidade? Podem gerar. Esse homem era um pecador então? Sim, era um pecador. Mas a graça de Deus é maior que o nosso pecado. Amém? Você sabe, Jesus fez muitas curas. Existem muitas maneiras de nós recebermos cura divina. Este exemplo é o único nos evangelhos onde o homem não teve participação nenhuma. Em outros casos, Jesus disse: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé, a pessoa agiu em fé. Mas este homem não agiu em nada. Mas a graça, a misericórdia, chegou do lado do pecador e disse: ser curado. Por quê? Porque o pecado não pode impedir você de ser ouvido. Amém? Não pode. Ah, pastor, que é isso? Isso vai dar liberdade para as pessoas pecarem. Bem, quem deseja pecar diante de tanta graça nunca conheceu Jesus, nunca nasceu de novo. A Bíblia diz em Lucas 6,19: e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Uma multidão de enfermos. Será que não houve nenhuma pessoa ali que cometeu um pecado? Será que todos que estavam ali nessa multidão de enfermos eram santos, regenerados? Claro que não. Será que não tinha nenhum filho rebelde, nenhum marido adúltero? Será que não existiam outros pecados? Numa multidão de enfermos. Enfermidade pode ser consequência de pecado, como nós falamos. Isso infere sim que havia muitos pecadores. Mas Jesus nunca disse: não toque em mim, eu sou santo, você é profano. Não toque em mim, eu sou Deus e você é humano. Não toque em mim, não toque em mim, não toque no santo. Porque senão o santo vai ser contaminado com o profano. Não, todos que o tocavam, o poder da graça curava, não importa a enfermidade. Por quê? Porque Deus sempre te ouve. Ouviu isso? Deus sempre ouve e entende a sua necessidade. E cada oração que você já fez ou está fazendo, creia, ela está registrada diante de Deus. Aleluia, creio que Deus até registra na palma das mãos, como algumas pessoas, para não esquecer. E Ele registra de maneira indelével, até que a resposta chegue para você. Diga aleluia, amém. Veja, em Números 5 a lei dizia assim: ordena aos filhos de Israel que lancem fora, para fora do arraial da congregação de Israel, todo leproso, diga leproso, todo que padece fluxo, e todo imundo que tenha tocado em algum morto, e todo imundo. Então veja, a lei classificava os pecadores em o que tinha o fluxo, o que era leproso e o que era imundo. E a lei disse: você não pode receber de Deus, fora do arraial. Mas Jesus derrubou essas 3 barreiras da lei, do homem pecador para com a graça de Deus. A Bíblia diz em Mateus 8, que Jesus, depois daquele discurso do Sermão do Monte, ele desce e encontra um leproso. Mateus 8. E o leproso diz: Senhor, bem sei que tu podes me curar, se o Senhor quiser. E Jesus toca no leproso, o santo toca no profano, no pecado. E ele disse: eu quero ser curado. E imediatamente ele foi livre da lepra. Depois Jesus, em Mateus 9, o Espírito Santo coloca as coisas na sequência certa para você entender. A Bíblia diz que uma mulher, Jesus foi abordado primeiramente por Jairo. Jairo disse: Jesus, desce até minha casa porque minha filha está morta. E Jesus ia com ele, mas de repente no caminho, entre a multidão que o apertava, ele sente virtude, poder saindo dele. E ele para, e ele vira e diz: quem me tocou? Os discípulos: mas Senhor, todos te apertam. Ele falou: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, graça, poder, cura. E a mulher, cônscia no que nela se operara, trêmula, disse: Senhor, sou eu.
Sou eu. A mulher padecia de fluxo há 12 anos. E Jesus diz para ela: filha, tua fé te salvou. E ele segue o caminho. E ele chega ainda em Mateus 9, na casa de Jairo. E a filha dele, de 12 anos, tinha morrido. E Jesus vai lá e toca no defunto, toca na morte. E a morte se transforma em vida. Aleluia! Então, tanto o leproso, quanto o que padecia fluxo, quanto o morto, pecadores não podem impedir o pecador, os seus erros, de serem ouvidos por Deus. Pensa comigo na lógica. Pensa comigo na lógica. Muitas pessoas dizem assim: bem, nós temos que nos arrepender para que o avivamento venha. Arrependa-se dos seus pecados. Ora, em toda a história de avivamento, eu já estudei, estude para você ver. O avivamento veio porque o pecado se alastrara. E quando o avivamento veio, a Bíblia mostra que as boates, os motéis, os bares, os pecadores se convertiam na rua, se ajoelhavam no chão. Revolução da graça, do favor, da misericórdia de Deus. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Porque Deus sempre te ouve, e mesmo seus erros não cessam o favor de Deus sobre você. Deus não tampa os ouvidos ao seu clamor. Israel estava há 430 anos no Egito, escravos, e a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor. E no contexto de Josué, a Bíblia mostra que eles não clamaram a Deus. Eles clamaram a deuses estranhos que eles criam, mas porque era povo de Deus, povo da aliança com Abraão, o Deus desceu e libertou o povo. Por quê? Porque Deus sempre ouve você. Aleluia, amém. Isso te dá muita fé, não dá? Aleluia. Pastor, tá bom. Então eu vi que pecado não impede Deus de me ouvir. O casamento então ali com problemas, na verdade é eu que deixei de orar. Bem, eu entendo essas coisas, mas pastor, eu acho que uma pequena fé, uma fé muito pequena, nos impede de ser ouvidos por Deus. Porque as pessoas dizem: tenha fé, você tem que ter fé. O que você não tem é fé. Se você não crê, Deus não te ouve. Mas eu quero te dizer que Deus te ouve, mesmo com uma pequena fé, porque Ele sempre te ouve. Amém? E onde está isso? Em Marcos 9,14, presta atenção, Jesus desce do monte da transfiguração, e eu vou ler todo o contexto para ficar mais preciso no texto. Diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, Jesus e os 3 que estavam no monte, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que vocês estão discutindo com os discípulos? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo, mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu o pai, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Imagina a aflição deste pai, seu filho. E ele então diz: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Mas esse homem não cria. Ele não cria. Ele não conseguia crer. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé.
Vendo Jesus, a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivera morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Amém? Esse pai não conseguia crer, mas uma pequena fé não impede Deus de ouvir você. Aleluia! Você pode dizer aleluia? Tomé não estava na reunião de discipulado. Eu gosto de dizer assim: os discípulos reunidos, Jesus aparece. Depois de morto, ressuscitado, ele aparece. E ele fala sobre eles, ele sopra o Espírito Santo. Mas Tomé tinha faltado à reunião. E depois os discípulos, todos eles, os 10, sentados com Tomé, falaram: Tomé, ele apareceu, ele está vivo. E Tomé disse: se eu não o vir com os meus olhos, se eu não colocar meu dedo no seu lado, ou ver as suas mãos, eu não acreditarei. 8 dias depois, Jesus aparece de novo para eles, e Tomé estava presente, e Jesus diz: paz seja convosco, e vira e diz: Tomé, Jesus veio só para resolver a crise de fé de Tomé. Tomé, olha aqui as minhas mãos, toca no meu lado. E ele disse: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe responde: bem-aventurados que não viram e creram. Você é um bem-aventurado, amém? Aleluia, você é muito bem-aventurado, porque você crê. Veja, Tomé não cria. Ele precisava de algo visível, tangível. Ele precisava enxergar com os olhos naturais. Isso é totalmente contrário à fé. Mas eu quero te dizer que o Deus soberano que está no trono te entende. Jesus se compadece de você. Ele andou a sua imagem e semelhança nessa terra, e ele entende você. E se for necessário, ele senta do seu lado, põe a mão no seu ombro e fala: filho, eu estou aqui no seu nível de fé. Aleluia, amém? Às vezes na vida você enfrenta tantos problemas que você precisa de algo além. E Deus é tão bom, tão gracioso, que Ele vai te dar esse algo além. Aleluia, amém? Pequena fé não impede. Pedro, lembra? Pedro havia tentado pescar a noite toda junto com os discípulos e não conseguiu. Jesus chega e manda o barco por meio do lago, e aí Jesus diz: lança a rede. Pedro fala: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, nós não pegamos nada, Senhor, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Ele não tinha fé, mas ele obedeceu. E quando ele lançou a rede, centenas de grandes peixes, aleluia, foram apanhados, de tal forma que o barco quase afundou. O que é isso? O que é isso? A sua pequena fé não impede Deus de te ouvir. O que Deus espera? Um coração sincero. Não é a sua força que agrada a Deus, é a sua fraqueza. A sua sinceridade, é a sua impossibilidade que torna Deus visível e presente na sua circunstância. O seu orgulho o afasta, mas a sua humildade o atrai. Aleluia! Você precisa entender isso. Precisamos ser humildes diante do Senhor, diante dos nossos irmãos, porque a humildade atrai o poder, a graça e o favor. Aleluia! Amém? Bem, tá bom, então eu entendi que até a minha pequena fé não impede Deus de me ouvir. Mas pastor, é o seguinte, será que Deus sempre me ouve, mas nem sempre Ele me responde, e nem sempre Ele me responde sim, Ele me responde não? Eu quero ler para você, e quero que você entenda, em nome de Jesus, preste atenção. Você entenda isso. Deus sempre te ouve e sempre responde sim para você. Amém? Isso revoluciona, não? Sua maneira de se relacionar com Ele. Pastor, mas ainda não aconteceu. Mas não abra mão da sua confiança, porque o que há de vir virá e não tardará. O Senhor do tempo vai chegar no tempo certo, na hora certa. Aleluia. Por que Deus sempre te ouve? Por uma razão simples. Porque você está em Jesus. A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo,
Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você está em Jesus? Se você está em Jesus, assim como o Pai ouve Jesus, e você crê nisso, Ele ouve você. Simples, não? Aleluia. Você precisa pensar nas coisas simples, porque são as coisas simples que trazem realidade para a sua fé. Deus não é complicado. Se você está em Jesus, e Deus sempre ouve Jesus, porque Ele é justo, é filho amado, está à destra do Pai, Deus sempre te ouve. Aleluia. Foi por isso que Jesus disse: naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Se você pedir, Ele vô-la concederá. O quê? Qualquer coisa. Oh, querido, deixa a sua fé ir além do teto. Deixa a sua fé se expandir. Deixa a sua fé crescer na palavra. Jesus disse: se você pedir alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. O meu nome me representa. Quando você ora em nome de Jesus, é Jesus orando. É Jesus orando. Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis. Não, o Pai vai ver se vai te dar. Para que a vossa alegria seja completa, essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome. Veja, nos dias de Jesus, esse dia, à frente são os nossos dias. Amém? E não digo, naquele dia pedireis em meu nome, e não digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama. Quando você pede, Jesus intercede. Mas Jesus disse algo tão profundo. Quando Jesus vai interceder e fala: Pai, oh, eu aqui, né? Fico imaginando. É como se o Pai falasse: sim, meu filho amado, pode deixar. Eu amo tanto ele, eu amo tanto ela. Fala, filho, fala que eu te ouço diretamente. Não é lindo isso? Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos: agora que falas claramente e não empregas nenhuma figura, agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos. O Senhor falou sem figuras, sem comparações. O que Jesus falou? Que quando você pede, o Pai ouve. Porque te ama. Quando você pede no nome dEle, seja o que for, Jesus te representa. O Pai te concede. Sem figuras, sem comparações. Não, mas acho que isso aí é alguma coisa. Não. Os discípulos falaram: uau, agora entendemos. Puxa, agora entendemos. Sem qualquer figura, cremos. Você crê? Você crê? Aleluia. Os discípulos entenderam, você entende? Se você entender, você crê. Porque a sua fé é limitada ao seu conhecimento da verdade. Ouviu? Você não pode crer além do que você sabe. Você não consegue crer além do que você conhece da vontade de Deus. Ah, Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo. Se você não conhecer a vontade do Pai, a sua fé é ineficaz. Ouviu isso? Por isso que você precisa conhecer a mente de Deus. Você precisa conhecer. Aí você pode dizer: tudo bem então, pastor, Deus me ouve, ok, entendi, mas pode não responder meu pedido. E por isso João 5,14, primeira carta, diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto àquilo que temos pedido, temos certeza que os pedidos serão atendidos. Aleluia, eu amo esse texto. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se Deus te ouve, na lógica dEle, Ele te responde. Amém? Ah, pastor, mas está escrito aqui que é segundo a vontade de Deus. É verdade, se você não sabe, procure na Bíblia. Se você não sabe a vontade de Deus para o seu casamento, procure-a. Se você não sabe a vontade de Deus para a sua vida de finanças, procure. Se você não sabe a vontade de Deus para cura, saúde, procure. Você tem que conhecer a vontade de Deus. Porque se você não a conhece, a sua fé não é liberada. Amém? Você entende isso?
João está dizendo isso. Bem, mas, tá bom, ok, então eu sei a vontade de Deus. Mas talvez Deus, Ele ouve e Ele não dá. Porque Tiago diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais. Só para você entender, essa palavra matar aqui é assassinato, tá? E invejais. Provérbios diz que a pedra e a areia pesam muito, mas quem pode suportar a inveja? Ele é pior que o ódio, que o rancor, que a raiva, diz a Bíblia. Invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis. Ah, anulou, pastor, achei, está aqui, viu? Pediu, mas não recebeu. Está escrito, é verdade. Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. E ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu queria te perguntar, a Bíblia diz que nós devemos ser homens amadurecidos no juízo e também no entendimento da palavra de Deus. Você conhece algum filho que nasceu do pai e é uma pessoa que tem cobiça, que é um promotor de guerras e confusões, que tem o ódio no coração, porque quem mata tem ódio no coração, invejas, eles são infiéis, eles têm prazer nas coisas do mundo. Você conhece algum filho assim? Fala: pastor, nós não podemos nos basear nas pessoas. É verdade, mas como eu te disse e repito, todo filho que nasce do pai ama o pai, todo filho. Mesmo que o menino seja adotivo, nem sabe quem é o pai dele, mas se ele é uma criancinha e ele olha para aquela pessoa, ele já solta um sorriso, já está dizendo: eu amo você, nem te conheço, mas eu amo você. Todo homem e mulher que nasceu de novo ama a Deus e tem a natureza de Deus e deseja a Deus. Ah, pastor, mas precisa de mais coisas aí para provar que isso é verdade. Então eu vou te dar 1 João 3,15 diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Lembra que eu falei que eles eram assassinos? João diz: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Ou seja, não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Essa turma aqui, que Tiago está dizendo, não nasceu de novo. Porque quem nasce de novo, ama. O ódio vai embora. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quando você ama, o ódio vai embora. Amém? Aleluia. Você pode dizer aleluia? Tá bom, pastor. Deus responde, mas nem sempre é sim. Às vezes é um não. Então segura essa aí em 2 Coríntios 1,19. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Sim e não. Sim e não. Eu vou jogar os dados para descobrir se é sim ou não. Mas sempre nele houve o sim, sim, sim. Sempre houve o sim. Porque quantas, e são muitas, quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, Jesus, o sim, aleluia, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Todas as promessas que você encontrar na Bíblia, todas têm em Jesus o selo, sim, sim, ela é sua, pode pedir que eu vou te dar. Ah, não, pode pedir que eu vou te dar, filho. Amém? Você pode dizer amém por isso? Por isso que Jesus disse: olha, se um pai sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso pai que está no céu não dará coisas boas àqueles que lhe o pedirem. Isso está em Mateus 7, depois você lê lá o que são coisas boas. Bem, a saúde é uma coisa muito boa, prosperidade é uma coisa muito boa, o anúncio das boas novas aos pobres. O que é bom para o pobre? É sair da condição de pobreza e prosperar. O Evangelho são boas notícias de salvação e graça de Deus. Amém? Bem, em Marcos 11, Jesus disse assim: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte:
Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Presta atenção, porque aqui é a lição de Jesus sobre a fé. Não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, não o que Deus diz, o que você diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Na NTLH esse versículo diz assim: por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. Quando você orar, você tem que crer que recebeu quando ora. Você entendeu isso? Pastor, mas eu precisava sentir. Eu orei por você, por cura. Você fala, não senti nada, então não fui curado. Perdeu a cura. Você pediu algo para o pai, não viu nada, a circunstância piorou. A notícia que chegou é pior, é contrária à sua petição. Então você logo pensa, o diabo te ajuda, porque a dúvida é algo que ele manda para você. Ele fala, viu? Deus não te ouviu, porque se ele tivesse te ouvido, não teria acontecido isso. A circunstância está pior, seu filho está pior. Olha só o que vai acontecer. Você pediu, mas ele não te ouviu. Esqueça isso. Fica então batendo. Nós temos a ideia que Deus, ele não quer te ouvir. E muito do que nós achamos que é oração, é como Jesus falou sobre os fariseus, que por muito falar, por muito repetir, eles julgam que serão ouvidos. Então tem pessoas que falam, você tem que ficar insistindo, força a porta, e Deus vai olhar e vai falar, tá bom, conseguiu, bom, agora você lutou comigo e você venceu. Lembra de Jacó? A Bíblia diz que ele passou a madrugada lutando com Deus. Enquanto ele usava a sua força, a sua habilidade, nada acontecia, mas de repente o Senhor tocou nele e a fraqueza foi exposta. E o Senhor disse, qual é o teu nome? E ele disse, é verdade, é Jacó. Ele disse, já não será mais Jacó, mas será agora príncipe de Deus. Na fraqueza de Jacó, Deus mudou-lhe o nome. Amém. Diante de Deus, a sua força, a sua vitória é a sua fraqueza, não a sua habilidade. Quando você crê que não pode, mas que Ele pode. Isso é a fé, não é? Isso é a fé. Quando você está enfermo e declara cura e não sente a cura, isso é a fé. Jesus falou que se você orar, você tem que crer no momento que orou, que já recebeu. Mas eu não vejo, eu não sinto. Não se importe com os sentimentos nem com as circunstâncias. Por que, pastor? Por que assim? Por que eu posso crer que quando eu oro, eu já recebi? Por quê? Porque Deus sempre te ouve em Cristo. Sempre. Você pode dizer amém? Isso não é impressionante? Isso muda a sua forma de se relacionar com Deus Pai. Muitas pessoas estão na base da condenação, da culpa, do erro, do pecado, da falta de fé. Estão procurando ter fé e fé. Sim, você cresce em fé, é verdade, tudo isso é muito bom. Mas Jesus encontrou uma situação em que os discípulos disseram para ele, Senhor, aumenta-nos a fé. Talvez seja essa situação. E lá em Lucas 17, a Bíblia diz assim, então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, que é a menor das sementes, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual é a lição para a sua fé aumentar? Jesus disse, se você tiver fé pequenininha, então diga a moreira. Moreira é um sicômoro. Em Israel, são árvores muito fortes e a característica marcante são raízes profundas, que você vai andando a metros e ainda vê as raízes saindo. Extremamente difícil, os ramos são muito fortes e a raiz muito profunda. É muito difícil arrancar uma árvore dessa. Jesus está dizendo sobre o que impede você de avançar, o seu problema, a sua necessidade, é esse bloqueio, essa montanha. Então Jesus disse, você quer mais fé? Então diga, sai da minha frente problema, cesse problema, tira as mãos diabo dos meus filhos, diga ao seu problema o que a palavra diz, diga o que está escrito. Quando você disser e continuar dizendo, a sua fé cresce e o seu problema desaparece. Amém? Eu não estou vendo, mas continue falando. A fé não vai além da sua confissão. A fé não vai além da sua confissão. Eu
queria crer. Mude o seu vocabulário, mude as suas palavras, alimente-se com a palavra de Deus, escreva a palavra de Deus na sua casa. Em vez de você lançar a palavra errada, fale a palavra, está escrito. Eu não sinto, não precisa sentir, você só precisa falar, porque a sua fé cresce. E de repente a verdade se torna como uma luz dentro de você e o milagre chega em você. Amém? Você pode dizer amém? Aleluia. E para terminar, algo lindo. Eu quero que os pastores peguem os elementos, podem subir aqui comigo. Mas preste atenção, ainda não acabou, eu quero que você ouça isso. Jesus está dizendo aqui em Marcos 11, como nós lemos, que você tem que crer no que diz e não duvidar no coração. Veja, crer no que diz e não duvidar no coração. A incredulidade e a dúvida é algo que você recebe. Não é algo que sai de você, porque você é um filho da fé. Amém? A Bíblia diz que Deus repartiu a cada um de nós uma medida de fé. Quando você nasceu de novo, Deus deu uma medida de fé para você. Então você tem fé. Todos nós temos fé. Não deixe o diabo roubar isso de você, ouviu? Porque essa sua fé, quando é falada, ela se torna forte. Ela silencia as tempestades, ela lança fora os problemas. Em vez de você ficar falando sobre os seus problemas, fale para eles. Em vez de você vir a moreira, a árvore, a montanha, ai, sabe, pastor, meus problemas são tão grandes. Você fala e fala dos seus problemas e eles se tornam maiores. Não, fale do tamanho de Deus, do poder de Deus, do Senhor dos senhores. Ele é maior do que tudo. Amém? E a sua fé cresce. Mas Jesus aqui nessa passagem ensina algo lindo. Eu estava dando aula para os meus alunos do pastoral, estava mostrando para eles a voz do verbo. O verbo, ele se conecta com o sujeito em ação. Quando Jesus disse não duvidar, o verbo duvidar é uma ação passiva. O sujeito sofre ação, é voz passiva. Ok? Então, ele recebe ação. Então, quando existe dúvida, é porque você está aceitando. Ela não veio de você, ela veio de fora. Mas quando Jesus disse crê, está na voz ativa. Ele está dizendo então para você, você é que libera a fé. Como, pastor? Falando. Ouviu? Falando. Então a fé é ativa e a dúvida é passiva. Então quando a dúvida vier, expulse-a. Fala, em nome de Jesus, dúvida, sai de mim. Porque é um espírito que vem de fora. Amém? E olha, eu quero ler em Romanos 4 para você, sobre Abraão, só para destacar a atitude de fé de Abraão e a questão do que o diabo tentou colocar sobre ele nessa voz passiva. Diz assim, Abraão esperando contra a esperança creu, voz ativa, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, enfraquecer, voz ativa, ele não enfraqueceu na fé. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e ele levava também a idade avançada de Sara, não duvidou, voz passiva. A dúvida vinha contra ele. Aí diz, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Pela fé ele se fortaleceu. Você fala, isso aí é voz ativa. Não é voz passiva. Porque você não se fortalece em si mesmo. A força que você recebe vem do Senhor. Ouviu isso? Isso é precioso. A Bíblia diz que ele se fortaleceu dando voz ativa. Glória a Deus! Sempre que você dá glória a Deus, você reconhece o que Ele é, e reconhece a sua palavra, e diz a palavra dEle, libera a palavra, você é fortalecido, a força vem sobre você. Sede fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder. Eu não crio força, eu recebo força. Ouviu? O diabo manda incredulidade, mas Deus manda força. Quando? Quando eu ativo a fé. Como? Dando glória a Deus, e estando plenamente convicto, voz ativa, dentro de mim nasce a fé, de que Ele, Deus, era poderoso para cumprir, voz ativa de Deus, Ele fará o que prometera. Amém? Amém? Glórias a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, se você puder, fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você, aleluia. Nós vamos participar da ceia do Senhor, mas eu quero orar por uma medida de fé. Fé.
você ouviu a palavra. E a fé também vem pela audição, por ouvir, literalmente é ouvir a palavra de Deus. E eu sei que o ambiente da sua casa, do seu coração, é um ambiente de fé. Se você está nesse ambiente de fé, agora é a hora de você falar a este obstáculo, a essa muralha, esta montanha que está na sua frente. Porque quando você fala, ela vai se transportar, vai sair, disse Jesus. Você crê? É agora que você crê. Quando a fé está no coração, diga. Quando a fé chega, diga. Porque o milagre está à porta. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos, por cada um que me ouve nesta hora, em nome de Jesus, eu declaro que há uma fé nova no teu coração, para produzir milagres, para liberar poder e graça, que eu, em nome de Jesus, declaro sobre a sua vida, que a esperança que possa ser contrária a você, não te paralisará, porque o Senhor é contigo. Quando você crê, você diz, e tudo que você tem pedido, o Pai ouviu, e a resposta está a caminho. Se você crê, diga amém. Amém, aleluia, glórias a Deus. Vamos participar, amém, em nome de Jesus. Toma aí o seu pão, tome o seu cálice, em nome de Jesus. Os pastores aqui comigo, aleluia. Glórias a Deus. Levante o seu pão, levante o seu cálice. Aleluia. Aleluia. Esta é a nova aliança. O corpo dele foi dado por nós. Tudo que ele é. O sangue que é a vida foi dado por nós. Tudo que ele é. O Pai sempre ouve você. A aliança te coloca na mesma posição que Cristo diante do Pai. Aleluia. Não há impossíveis para quem crê nisso. Amém. Ah, pastor, não há impossíveis, disse Jesus, creia. Amém. Aleluia. Pai, nós te damos graças pelo pão. Este pão que é o corpo de Cristo dado por nós, que levou as nossas dores, enfermidades e maldições. Eu declaro sobre você que vai participar dele, receba cura. Cura, eu ordeno em nome de Jesus, enfermidade, saia agora do seu corpo. Este cálice é o sangue da nova aliança, é a vida que vive em nós, dada por nós, que nos levará para o reino celestial, a vida que nos vivifica, Cristo que habita em nós, o Espírito e a sua presença que são reais em nós. Este é o sangue da história criada por Deus, que trouxe salvação sobre nós, sobre a nossa casa. Oh, nós te agradecemos, Pai, porque nada poderá impedir os teus planos, ou o teu agir em nossa vida. Amém, amém. Em nome de Jesus, coma do pão, beba do cálice, enquanto eles louvam o Senhor. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Aleluia. Adore a Deus, adore a Deus. É. Santo. Quem é como o Senhor? Não há ninguém no céu nem na terra. Como terra, Senhor Jesus. Oh, aleluia. 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 Aleluia, glórias a Deus, aleluia, em nome de Jesus, amém. Se você puder, ouça essa palavra novamente durante a semana, vai ouvindo, coloca no seu celular só o áudio para você ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, e quando você pede,